Marhaba! Começa agora mais uma edição do programa Opinião Socialista, o mundo árabe sob a ótica das trabalhadoras e dos trabalhadores. Nesta edição, a promessa de reconciliação entre Hamas e a autoridade palestina na Palestina ocupada. Manifestação contra os massacres em Idlib, na Síria. Dirigentes sindicais são presos no Egito. Plebiscito no Kurdistão iraquiano. Confira também nosso momento cultural. Agora, fique com a gente. Acordo de reconciliação entre Hamas e a autoridade palestina não deve ir adiante, na opinião de analistas. O acordo foi comemorado por lideranças palestinas como um passo rumo a um governo de unidade nacional. Mas, para analistas, Israel e Estados Unidos não vão permitir que se consolide, a não ser que possam controlar esse processo e garantir que não haja qualquer autonomia aos palestinos. O Hamas afirmou no último domingo que dissolverá o Comitê de Administração em Gaza e defendeu que se convoquem eleições gerais na Palestina ocupada. Nas últimas eleições, em 2007, o Hamas venceu contra o desejo dos Estados Unidos e de Israel. Nesta semana, o primeiro-ministro da Autoridade Palestina, Rami Hamdallah, encontrou-se com os oficiais do Hamas em Gaza. O acordo, contudo, esbarra na exigência da Autoridade Palestina de que o Hamas abra mão da segurança em Gaza e dissolva suas brigadas de defesa. O acordo foi assinado em 2014, antes dos massacres israelenses em Gaza. Para especialistas, não é mais do que parte do jogo político. Diante de uma autoridade palestina cada vez mais desacreditada, o acordo surge após o aumento de medidas restritivas por parte da autoridade palestina à população de Gaza, como corte de salários e restrição ainda maior no fornecimento de eletricidade. Hoje, Gaza chega a ficar até 18 horas por dia no escuro. Não há, contudo, nenhuma sinalização do fim do cerco israelense, que impõe e eleva a crise humanitária, o qual já dura 10 anos. O fim do bloqueio poderia aliviar a dramática situação dos palestinos em Gaza. A promessa de reconciliação, mediada pelo Egito, que mantém sob mãos de ferro o controle sobre a fronteira com Gaza, também não se apresenta como um passo ao fortalecimento da resistência rumo à libertação do povo palestino. Seguiremos acompanhando. O Observatório Sírio de Direitos Humanos registrou 3.055 mortes em setembro. Foi o mês mais mortífero na Síria em 2017. Pelo menos 30% são civis, vítimas principalmente dos bombardeios aéreos russos, americanos e assadistas. Em São Paulo, houve um protesto neste final de semana. Quem relata é o jornalista sírio Victorious Shams. Olá, o que aconteceu foi o seguinte. Em setembro, a aviação russa e síria mataram mais de 3.000 sírios, de acordo com os comitês de coordenação locais. As formas de matar não mudaram. Eles bombardeiam um local e retornam em seguida, matando aqueles que estão ajudando as vítimas sob os escombros. Por essa razão, foi realizada uma manifestação na Praça Oswaldo Cruz, em São Paulo, para chamar a atenção para o massacre de inocentes, desde quando Idlib foi declarada a quarta zona de segurança na Síria. É isso, obrigado. Obrigada, Vitórios. As autoridades egípcias prenderam 9 dirigentes sindicais nas últimas semanas. 7 deles permanecem presos. Entre eles estão dirigentes do principal sindicato independente, o Sindicato de Coletores de Imposto Predial Urbano. O governo egípcio quer impedir que a insatisfação dos trabalhadores com os salários, condições de trabalho, falta de liberdades democráticas ou a entrega de 2 ilhas para a Arábia Saudita se expresse nas ruas. Nos últimos meses, os trabalhadores e trabalhadoras da maior fábrica têxtil do país, em Mahala, paralisaram o trabalho por 13 dias, reivindicando 10% de aumento salarial, assim como os ferroviários que fizeram operação padrão e os operários da fábrica de cimento de Assuã, cujos líderes também foram presos. O site Labor Start lançou uma petição online para exigir que o governo egípcio liberte esses sindicalistas imediatamente.
No último dia 25 de setembro, o plebiscito no Kurdistão iraquiano, chamado de Bazur pelos curdos, decidiu pela independência. 72% dos 4,5 milhões de eleitores compareceram às urnas, uma taxa alta. Desses, 92% votaram pela independência. O resultado foi comemorado nas ruas da capital Erbil e em outras cidades. A lembrança dos massacres de Anfal e outros pelas mãos do regime iraquiano segue nos corações e mentes da população. A reação de Bagdá, Ankara e Teherã foi a mesma dos governos imperialistas europeus e dos Estados Unidos, e também da Rússia e da China. Nenhum apoio ao direito democrático do povo curdo de decidir sobre o seu destino. Bazur é governada pelo Partido Democrático do Kurdistão, liderado por Massoud Barzani, que representa os interesses da burguesia curda, forte na exploração de petróleo e na agricultura. Tem o apoio dos Estados Unidos e sua principal fonte de renda vem das exportações de petróleo para a Turquia. O partido de Barzani fechou o parlamento e prorrogou seu mandato. O chamado ao plebiscito foi criticado pelo seu principal rival curdo, o PKK, liderado por Abdullah Öcalan, e seu partido irmão, o PYD de Rojava, na Síria. O PKK considera que o plebiscito é apenas uma manobra de Barzani frente aos crescentes questionamentos internos, seja da própria população curda, seja dos yazidis. A jornalista palestina Budur Hassan se posicionou ao lado da população curda, que, assim como palestinos e catalães, luta pelo seu direito de autodeterminação. Por outro lado, Budur criticou o que denominou de elo de solidariedade que falta. Ela se refere à presença de bandeiras israelenses nas manifestações curdas e ao eventual acordo entre Barzani e o Estado de Israel. Para Budur, lutar pela liberdade dentro de uma perspectiva nacionalista é um erro estratégico. Cita como exemplo líderes palestinos que lutam contra o Estado racista de Israel, mas apoiam regimes autoritários que não respeitam os direitos do povo curdo. Para Budur, a luta pela liberdade dos povos oprimidos só se completa no apoio mútuo e não em alianças nacionalistas oportunistas com opressores de outrem. Azadi, liberdade na língua curda, combina com Hurriye em árabe. Como parte do 20º Festival de Arte Contemporânea Sesc Vídeo Brasil, o artista visual brasileiro Ícaro Lira apresenta a instalação Museu do Estrangeiro. O festival acontece até janeiro de 2018 no Sesc Pompeia, na Rua Clélia 93, em São Paulo. Esta foi mais uma edição do programa Opinião Socialista, o mundo árabe sob a ótica das trabalhadoras e dos trabalhadores. O programa vai ao ar sempre às sextas-feiras, às 14 horas. Você pode entrar em contato conosco através da nossa página no Facebook. Obrigada. Shukran. Saura Ratanasser. Revolução até a vitória.